O que é ser verdadeiramente gentil consigo mesmo? Antes de falar, né, o que é essa verdadeira gentileza, ser verdadeiramente gentil consigo mesmo, o que é não ser, né? O que é não ser verdadeiramente gentil? O que nós temos aqui, né? A gente tem uma experiência aqui, a partir de corpos, e o tempo todo a gente tem sensações, né? Essas sensações, elas ficam ali brotando o tempo todo. E elas trazem, em várias situações a gente se vê, né, se percebe num lugar de fraqueza, num lugar de insegurança, num lugar de impotência. A gente vê e classifica isso, né, como emoções difíceis ou coisas que a gente não gosta de lidar, não gosta de olhar para essas sensações. E muitas vezes a gente pensa que ser gentil é acolher essas sensações, né, acolher essas certezas que a gente tem sobre nós. E aí é como se a gente pegasse, né, essa limitação, essa insuficiência mesmo, e colocasse ela assim, no teu colo, assim, sabe? E ficasse abraçado com o medo, assim, dizendo, nossa, eu sou muito fraco mesmo, né? Eu sou muito impotente, eu realmente não consigo, eu preciso de gentileza comigo mesmo. Então é como se fosse reconhecer a limitação e ficar com ela e muitas das vezes, né, o que a gente precisa para ficar acolhendo essa tristeza, ou essa angústia, ou essa insuficiência, essa ideia de fraqueza, de impotência. A gente muitas vezes precisa que outras pessoas fiquem concordando com isso, né? E eu me lembro que quando eu participava num outro grupo, tinha muito essa ideia de gentileza a partir da metafísica de Um Curso de Milagres, né? Que eu tinha que ser paciente com o meu processo, é como se eu tivesse que tipo, concordar com aquilo que estava ali e dizer, não, vai no teu tempo, vai com gentileza. E aí, o que é, né, a inversão dessa gentileza? Porque pensa, eu tô sendo gentil em me reconhecer fraco, em me reconhecer capenga, em me reconhecer uma coisa que é, sabe, veja se faz sentido isso, eu me reconhecer. Jesus está o tempo todo dizendo assim, ó, tu é a perfeição, tu é algo ilimitado, não tem limites, não tem limites para o ser que tu é. Pensa algo que é inconcebível aqui para o nosso raciocínio, para nossa mente, no sentido de trazer isso como uma coisa concreta, não tem como. Né? Ele traz ali esse simbolismo todo, mas é para expressar algo que a gente não pode conceber. Então ele está falando de algo, de uma magnitude que a gente não tem noção do que é. E ele está falando, ó, é isso que tu é. E aí a gente deveria ficar assim, nossa, é isso que eu sou. Então, por que eu quero acolher fraquezas, né? Por que eu quero acolher as minhas limitações? Porque eu quero dizer mais que eu sou isso, e aí ficar aqui, ó, eu preciso ser gentil, eu preciso lidar com isso, eu preciso... Porque a gente se autoimpõe essas limitações, né? A consciência, ela se autoimpõe toda a ideia de dificuldade, ela coloca ali como se isso fosse uma barreira para ela, ó, eu tenho essa barreira aqui, e ela é intransponível, eu não consigo fazer isso diferente. E aí, ao que essa consciência ela tá se disponibilizando, ao que ela tá servindo enquanto ela permanece ali dizendo que ela é isso, que ela é isso, que ela é isso, que não tem como mudar, que isso aqui ainda é um condicionamento muito forte, isso ainda não dá. O que ela fica enfatizando ali, se não a mesma coisa? E aí, se eu enfatizo a mesma coisa, essa gentileza, ó, perceba, se eu enfatizar, isso aqui eu não consigo, o que um tempo vai fazer de diferente nisso aqui, ó? Ó, essa decisão foi tomada, aí eu penso que, daí tem o tempo, ó, aí parece que eu vou tomar, é a mesma decisão que eu tenho que tomar, não importa se ela tá agora, o tempo não vai fazer com que seja diferente a decisão que eu tenho que tomar, então não faz nenhum sentido a gentileza no sentido de tempo, no sentido de processo, no sentido de espera, de que alguma coisa vai ser feita no futuro, assim, ó, porque parece, né, que Jesus, alguma solução vai ser dada, assim, ó, algo vai brotar na minha cabeça, na minha cabeça a consciência não tem cabeça, só uma expressão, né, mas é como se, assim, vai brotar alguma coisa de diferente aqui em algum momento,
que não tem a ver com o que eu tenho que me posicionar, né? A consciência tem que se posicionar diante daquela fraqueza, diante da limitação e fazer o que for o que for acessível naquele momento, né? Em várias questões a gente tem aqui essas certezas que a gente tem, né? Ah, isso aqui eu não consigo fazer, não dá para me fazer lá. Nem a gente faz essas capas aqui, né? Tem várias coisas aqui que são aprendidas, que são recursos novos, coisas que eu mesma nunca tinha mexido, e muitas vezes fica vindo pensamentos ali de que, isso daqui é um pouco mais, nossa, isso aqui é mais complicado, isso aqui demanda mais habilidade, ó, só que quem é que tá colocando o pensamento ali já, ó, dizendo, ó, tem a dificuldade já, tem alguém colocando o investimento nesse pensamento, porque a mente, ela vem da ideia de limitação, porque ela se colocou dentro do que é ilimitado, ela se fez um limite. Então, automaticamente, os pensamentos, a consciência que está identificada com crenças que vêm da ideia de separação, vai ficar aqui, ó, vindo esses convites. Só que, quando vem os convites, qual a ferramenta que eu tenho para transcender esse limite? Porque se eu fizer isso ali naquele instante, não importa a situação que seja, né? Eu tô trazendo esse exemplo aqui, mas não importa o que seja. Por que eu fico dizendo que não vai dar agora e que daí no futuro eu vou conseguir tomar essa decisão? Se não tem diferença, não existe tempo. Não existe tempo de transcender crenças. Tem quantas vezes eu vou manter esse posicionamento firme toda vez que vier a ideia de limitação, toda vez que vier ali uma insegurança, um medo, uma coisa que parece que para mim ali muitas vezes tem ali a sensação assim de que que isso é insuportável, que isso não dá para mim. Só que por que a gente não olha para as possibilidades, para o que eu posso fazer naquele momento ali, ao invés de me entregar para esse lugar sabe, ir assim, ó, ser conduzido pela ideia de fraqueza. Isso, não existe essa gentileza do Espírito Santo nesse sentido. Porque o que é a gentileza do Espírito Santo, né? O que é a gentileza de Deus? Se Deus é perfeição, se Deus é a totalidade, né? Ele é tudo, é a completeza. Então, o que é a gentileza? É simplesmente isso vai ficar aqui nesse instante em que eu tô aqui, ó, enfatizando meus medos, enfatizando as minhas inseguranças, enfatizando isso e aquilo que é da consciência, que tá se sentindo separada. Enquanto eu estiver aqui enfatizando essas coisas, a verdade ela pode ser aceita aqui, ó, aqui nesse instante. Deus está aqui nesse instante para eu aceitar que eu sou como Ele. Então, aqui, ó, o que vai ficando na frente aqui, ó, a limitação, toda essa ideia que fica na frente, a gentileza é só assim, a certeza de ser como Deus está aqui esperando para te aceitar ela, ó, tá aqui nesse instante. Se tu quiser, tu aceita. Se tu não quiser, tu não vai aceitar em algum outro momento. Não tem como isso não tem como isso não acontecer. Isso vai acontecer. Mas se tu quiser que seja agora, então tá aqui. Mas se tu não quiser também, tá tudo certo se tu não quiser. Só que tu vai ficar reencenando ali essa ideia de limitação, de fraqueza, de capacidade. Vai ficar enfatizando isso até o instante em que tu pare e coloque a fé num outro modo, né? Num outro jeito, ó. Tem um outro jeito, e esse jeito tá aqui. E aí, essa ideia de fazer essa imagem que a gente faz de nós mesmos, a consciência faz uma imagem limitada. E o que é isso em primeiro lugar, né? O que é essa ideia limitada? Em primeiro lugar, ela faz as imagens a partir disso, né? A partir dessas crenças, ela faz as imagens. Então, o que não representa uma ideia de limitação aqui, né? Uma coisa está sempre limitada, ela tem uma coisa ali que é um limite. Então, as próprias imagens já são a representação disso. E concordar que eu sou essas coisas é uma arrogância, né? Não
não é humildade dizer que eu sou muito fraco aqui, nossa, vai devagar comigo, porque isso, eu aquilo, eu sou assim, e eu sempre fui assim, e sou assim desde criança, né? A gente usa coisas assim, ó, pra ficar socando em cima, assim, ó, em vez de descoisar, assim, não sou isso, não, a gente fica socando mais coisas, assim, ó, não, eu sou porque quando eu era criança eu passei por isso e por isso, por isso, quando eu, sei lá, meus relacionamentos, não sei o que, ou sei lá, né, várias coisas que a gente fica colocando aqui só para não tomar a decisão, só para pensar que a decisão não é minha agora de fazer algo diferente. E aí, tem um texto aqui que Jesus ele fala sobre essa arrogância que a gente se coloca, né? A arrogância faz uma imagem de ti que não é real. É essa imagem que se intimida e recua aterrorizada quando a voz por Deus te assegura que tens a força, a sabedoria e a santidade para ir além de todas as imagens. Tu não és fraco, como é a imagem de ti mesmo. Não és ignorante e indefeso. O pecado não pode manchar a verdade em ti e a miséria não pode aproximar-se da santa casa de Deus. O que é essa ignorância, né? Uma ignorância. Aqui, ó, ser tudo e aí ser ignorante com a minha realidade, né? Eu sou ignorante da minha realidade enquanto eu fico mantendo aqui ó, a identificação com esse eu separado. Eu tô sendo totalmente ignorante. Eu tô ignorando a verdade e enfatizando e colocando aqui a minha certeza de ser uma parte separada, né? De estar dentro dessas limitações. E aí, Jesus ele traz hoje, né, o que é a verdadeira gentileza. Na lição de hoje, a lição 250, que eu não me veja como um ser limitado. Então, ó, que eu não me veja. Então, quem é que toma essa decisão de não se ver limitado? É a própria decisão da consciência de não se ver dentro disso. Então, não tem ninguém, né, que vai ser gentil comigo aqui, o Espírito Santo, alguma entidade separada vai ser gentil com as interpretações que eu tô fazendo da minha realidade. Então, nada vai ser feito para mim. Aí ele fala, ó, que hoje eu contemple o Filho de Deus e seja um testemunho da sua glória. Que eu não tente obscurecer nele a luz santa e não veja a sua força diminuída e reduzida à fragilidade, nem perceba o que falta nele, pois com isso quero atacar a sua soberania. Ele é o teu filho, meu Pai, e hoje quero contemplar a sua gentileza ao invés das minhas ilusões. Ele é o que eu sou e o vejo assim como vejo a mim mesmo. Hoje quero ver verdadeiramente, para que neste dia eu possa, enfim, me identificar com ele. Então, a questão não é não perceber as limitações durante o nosso dia, né? Não ver que eu ainda tenho resistência ali com, sei lá, meu esposo, né? Eu ainda vejo questões aqui em que eu me coloco num lugar de menos-valia, eu me coloco num lugar de inferioridade, eu me coloco de dentro dessas crenças e, né, vem ali pensamentos e coisas sobre isso. Não é sobre não vir essas coisas e a gente não perceber elas, mas é o quanto eu quero ser, né, conivente com isso, o quanto eu quero só concordar com essa limitação, ao invés de parar diante da situação e questionar como seria ser verdadeiramente gentil comigo, como seria essa experiência de descansar, de trazer aqui Deus para essa decisão, né? De olhar para isso. Quem é que pode olhar para isso, se não algo que está fora disso e não de dentro, né? Que muitas vezes o que a gente fica fazendo, ó, a ideia falsa de gentileza aqui é eu sou muito isso aqui, então
para Deus eu vou chegar depois que não tiver mais isso aqui, ó, ou em outro momento no futuro, né, eu vou fazendo coisinhas aqui, que daí isso sai, e aí tá, daí Deus eu consigo. Então nunca é a experiência do ser que olha para isso, e é para isso que, né, tanto que é dito aqui, né, que é, ó, que para que neste dia eu possa, enfim, me identificar com ele, que é o convite de todos os dias, né, todos os dias tem isso sendo enfatizado para a consciência, ó, a consciência é agora que tu pode se reconhecer, não é depois, não é em outro momento. Tudo tá à disposição para te olhar e ver o que tem, não interessa o que tem aí, mas olha para isso com a honestidade real, né? Olha para isso com honestidade, olha isso, nossa, eu me vejo, ok, eu me vejo muito dentro dessas interpretações, mas a verdade sobre mim não é isso. Isso é o descanso, né, que nós somos convidados em todas as lições. Então é isso, né, que a gente se observe, não negue tudo que vem aí, não importa o que seja, mas que eu decida não me ver dentro daquilo, não ser esse que sente essas coisas, e sim aquele que decide por Deus, aquele que tem o poder de decisão de se auto-reconhecer a imagem e semelhança de Deus. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e tchau!